Os maiores clássicos do terror estão chegando aos quadrinhos e a gente precisa falar sobre isso, cara. Oi, eu sou o Luca e a Image Comics começou um projeto de trazer os monstros da Universal para os seus quadrinhos, né? Os gibis que logo aí estão chegando no Brasil, já tem pré-venda e tudo. E eu já li 3 deles e vou te falar o que é bom, o que não é, se vale a pena ou se não vale. Mas antes, se você curte filmes, séries, quadrinhos ou qualquer coisa que premia a cultura pop, já se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo aqui. Deixe seu like e comenta aí qual o seu filme preferido da Universal Monsters. Nesses quadrinhos, a Image tá trazendo uma nova visão ali para complementar as histórias clássicas dos filmes. E é bom deixar claro aqui que a experiência vai ser muito melhor se você tiver assistido a esses clássicos. Não é obrigatório, dá pra entender sem ter assistido, mas assistindo você consegue pegar muito mais nuances do que tá acontecendo. E assim, todos esses quadrinhos estão saindo com um grupo muito bom de quadrinistas pra fazer essas histórias. Até agora a editora já completou Drácula, Frankenstein e o Monstro da Lagoa Negra. Eu comecei a ler pelo Monstro da Lagoa Negra, tá? Do Dan Waters e do Ram Quinto, né? Com desenhos de Matthew Roberts e cores de David Stewart e Trish Mulvihill. E assim, lendo esse, é realmente o que tem a menor relação com o filme em si da Universal, já que a história se passa 30 anos depois e tem uma conexão feita apenas pela existência, né, desse monstro e pela participação na história de um dos personagens do longa, né? Aqui a gente tem a história da Kate Marsden, uma sobrevivente de afogamento que vai até a floresta amazônica em busca de vingança contra o seu agressor. Lá a Kate se depara com o Dr. Edwin Thompson, né, o doutor lá do filme lá de 1900 e bolinha. Ela descobre que uma criatura mais antiga que a vida humana vive naquelas águas. O roteiro é bom, é interessante, mas não é a coisa mais diferenciada que você vai ver no mundo. Ainda assim, ele é competente e traz uma história bem interessante sobre trauma, vingança, mas o que vale mesmo nesses quadrinhos aqui, pra mim, é o trabalho de arte visual que tem nele. Sério, tem painéis maravilhosos e todo o trabalho de arte relacionado ao monstro ali é muito, mas muito lindo mesmo. Agora bora falar desse aqui, o Frankenstein, né? Como eu disse, Lagoa Negra não segue tanto a história do filme, portanto a primeira impressão que eu tive era de que esses gibis aí da Image eram como sequências dos filmes, né? Mas ao ler o Frankenstein do Michael Walsh e Tony Mary Griffin, eu vi que eu tava enganado, já que a proposta desse aqui era adicionar mais elementos à obra original, tem o Boris Karloff lá. Aqui a gente vê a mesmíssima história, o Henry Frankenstein e o Fritz tirando pedaços de corpos ali das covas do cemitério e constroem um corpo sem vida. Fritz pega um cérebro de um criminoso para a criação de Henry. Está vivo! Está vivo! O monstro foge do laboratório de Frankenstein e mesmo que sem querer ele acaba causando muita destruição e mortes ali. Henry, arrependido da experiência que fez, junto com o povo da vila, vai atrás da criatura e deixam ele para ser torrado ali, queimado vivo em um moinho, enquanto Henry claramente se arrependeu demais da sua tentativa de brincar de Deus. Essa aqui pra mim é meio que o contrário do Monstro da Lagoa Negra, tá? Porque a arte é bonita, mas não é assim o maior atrativo, o maior diferencial dessa história. Aqui o Michael Walsh, ele coloca a história de Frankenstein na ótica de um garotinho. Garotinho esse que viu pedaços do seu pai serem desenterrados pelo Henry Frankenstein e pelo Fritz, que colocaram a mão do pai do menino ali na criatura. Ver a história por meio da ótica desse moleque foi interessante demais, tinha muito potencial, mas no final é legal, o diálogo que ele tem ao final com o Henry é interessante, mas na minha visão ele não transformou assim, não adicionou tanto a narrativa quanto ele poderia, mas de qualquer forma é uma ótima adição e que traz muito mais peso às ações do Henry, já que agora a gente vê as consequências, né? Agora aquelas pessoas que ele transformou na criatura no final tem família e como essas pessoas estão reagindo a ter pedaços de seus entes queridos no monstro como a criatura que o Frankenstein criou. E agora eu tenho que falar do melhor aqui, a melhor história dos 3 encadernados que eu li até agora, que é o Drácula do James Tynion IV e do Martin Simmons. Esse aqui é o melhor casamento entre roteiro e arte até aqui. Na história a gente vê a mesmíssima história do Drácula de 31, né, com o Bela Lugosi, que inclusive algumas cenas do filme são apenas citadas aqui, elas não aparecem de fato. Então nesse caso aqui eu acho que é bem interessante você assistir o filme pra você pegar todas as nuances mesmo do que tá ali, pra não perder nada também. A diferença do roteiro aqui é que a gente vê grande parte da história acontecer pela perspectiva do Renfield, né, o lacaio do Drácula. Hello, my name is Robert Montague Renfield, and just like all these decent folks,
I'm in a destructive relationship. Que no livro, no Nosferatu e nos filmes mais fiéis à obra ali, é o cara que manda o John Harker ali até a Transilvânia, mas no longa de 31 é realmente o Renfield que faz essa viagem e traz o Conde até a Inglaterra. E a gente também vê um pouquinho da perspectiva do Dr. Seward e da sua filha, né? Ele é o dono do sanatório, né, em que o Renfield está preso, e a mina é a futura esposa do John Harker, né, que nesse quadrinho ele é pouquíssimo importante, e ela também é a noiva mais desejada ali pelo Conde. E assim, ver essa história pelo ponto de vista do Renfield já é bem interessante, já que ele é uma figura mais importante no longa de 31 do que em qualquer outro. E essa ótica sobre a história transforma ela em uma narrativa sobre obsessão, poder, ganância e sobre a bondade de poder devolver ali a humanidade a pessoas que caíram, né? No mais, a história é muito parecida, só que eu tenho que deixar um parêntese muito grande aqui para as artes do Martin Simmons, porque elas são maravilhosas, cara. A maneira como ele retrata a aura sanguinária e sombria ali do Conde, os painéis que demonstram os ataques do vampiro e também a visão que o artista traz ali sobre a aparência do Renfield e de quem virou propriedade, por assim dizer, do Conde. Todas essas ilustrações, essas pinturas são verdadeiras obras de arte. Sério, é muito lindo de ver e eu acredito que agrega muito pra história, principalmente aqui do Drácula, tá? Cara, sinceramente eu gostei muito do Drácula, assim, tipo, virou um dos meus quadrinhos preferidos que eu li recentemente, mas os outros dois não tão tão atrás assim, eles também são muito bons, seja pela arte, seja pelo roteiro. E sinceramente, se você curte monstros ou algum desses filmes clássicos, vale muito a leitura desses 3 quadrinhos, que devem lançar no Brasil já em junho, e se eu não me engano ainda estão disponíveis em algumas lojas de importados, como Comics and Signatures e Baú das HQs. Não tenho certeza se todos estão disponíveis, mas alguns estão. E eu tô muito animado porque a Image tá soltando agora os capítulos de A Múmia e na sequência vai soltar o Homem Invisível. E eu já tô aqui na expectativa, cara. Se as 3 primeiras histórias são tão boas, as 2 próximas também devem ser incríveis. Mas e você aí? Me conta aí nos comentários qual o seu monstro ou filme de terror preferido. Já se inscreve no canal pra ver mais vídeos como esse, deixa o seu like e até a próxima, gente. Tchau, tchau.